O caso Flor Delis refere-se ao assassinato do pastor Anderson do Carmo de Souza em 16 de junho de 2019 em Niterói, no Rio de Janeiro. Nesse dia, Anderson foi morto a tiros ao chegar em casa após ter ido caminhar com Flor Delis, que disse aos policiais que o crime havia sido um latrocínio. Os criminosos usaram toucas ninja para evitar a identificação. Segundo a investigação da Polícia Civil, Anderson foi morto a mando da esposa, a deputada federal Flor Delis, com participação de 7 filhos do casal e uma neta, além de outras 2 pessoas. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra Flor Delis por homicídio triplamente qualificado e outros 4 crimes. Local do crime: Niterói, Rio de Janeiro. Data: 16 de junho de 2019. Tipo de crime: homicídio triplamente qualificado com dolo eventual. Motivo: torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso, organização criminosa majorada. Vítimas: Anderson do Carmo de Souza, réu, S. Flor Delis, mandante, Flávio dos Santos Rodrigues, Lucas César dos Santos, Marzi Teixeira da Silva, Simone dos Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci, Francisco da Silva, Raiane dos Santos Oliveira, Adriano dos Santos Rodrigues, Marcos Siqueira Costa, Andréa Santos Maia. Situação: todos os réus presos. Antecedentes: a dinâmica familiar. Anderson e Flor Delis se conheceram durante um culto evangélico em 1991 e se casaram em 1994. Flor Delis tinha 3 filhos biológicos: Adriano, Flávio e Simone. Anderson chegou a namorar Simone antes de se casar com Flor Delis, que era 16 anos mais velha. Além dos 3 filhos de Flor Delis e outros 5 filhos adotivos, que constituíam a chamada primeira geração da família, o casal adotou outras 47 crianças, em geral encontradas nas ruas. A dinâmica familiar, no entanto, incluía um tratamento diferenciado entre os filhos. Enquanto os da primeira geração tinham acesso a comida de melhor qualidade, geladeira e viviam no segundo andar da casa, numa área restrita, os demais 47 viviam numa área coletiva no primeiro andar da casa, comendo apenas pão sem manteiga no café da manhã e arroz, massa e salsicha no almoço e jantar. O cenário surpreendeu investigadores e é bem diferente do que era relatado por Flor Delis nas últimas décadas, de que era uma casa de amor e solidariedade, escreveu o G1 em 24 de agosto de 2020. Anderson exerce todo o poder familiar, inclusive controlando todo o dinheiro, até mesmo o do Ministério. Flor Delis, depois rebatizado de Comunidade Evangélica Cidade do Fogo Pastor, era frequentemente descrito como controlador em relação à esposa, escolhendo as roupas que Flor Delis usava e determinando os temas que seriam pauta em suas pregações perante os fiéis do Ministério. Flor Delis. Além disso, Anderson era o responsável por administrar a vida financeira da família. Costumava andar com grandes quantias de dinheiro na mochila a fim de distribuir a determinados filhos do casal e a própria Flor Delis. Por este motivo, desentendimentos eram frequentes na dinâmica do casal, ao passo que Anderson queixava-se que a parlamentar gastava excessivamente. Flor Delis também foi acusada de desviar dinheiro de sua igreja para usá-lo em benefícios pessoais, como plano de saúde, e também em lazer. Uma das fiéis da igreja do casal afirmou que Flor Delis e Anderson frequentavam uma casa de swing na Barra da Tijuca, onde a deputada tinha um quarto exclusivo e constantemente saía de lá completamente bêbada. Flor Delis defendeu-se nas redes sociais, aos gritos, dizendo que processaria a fiel por danos morais e que sua mãe, já idosa, não merecia sofrer com manchetes jornalísticas mentirosas. Investigações. A polícia começou as investigações e já no dia 17 de agosto acreditava que o crime pudesse estar ligado a uma desavença familiar. Nos dias que se seguiram, com o depoimento de um dos filhos, cujo nome não foi revelado, a polícia desvendou uma trama familiar que envolvia a possibilidade de outras tentativas de assassinato desde 2018, e o oferecimento de dinheiro para a prática do crime.
Segundo o G1, a testemunha teria dito que a Flor de Lis e 3 filhas do casal colocavam arsênico na comida do pai e que uma das irmãs teria oferecido R$10.000 ao irmão Lucas dos Santos para matar o pastor, que antes de falecer havia dado entrada no hospital por mais de 8 vezes, com dores estomacais, mas o veneno não era encontrado. No dia 20 de junho, o filho biológico de Flor de Lis, Flávio dos Santos, admitiu ter dado 6 tiros em Anderson. A perícia constatou mais de 30 perfurações. Ele também disse que Lucas havia comprado a arma. Ambos foram presos preventivamente por homicídio qualificado e porque já tinham as prisões pendentes por outros crimes. A motivação do crime foi financeira, pois Flor de Lis estava insatisfeita que seu marido tivesse o controle financeiro e patrimonial de toda a família. Segundo as investigações da polícia, a pastora não queria desmoralizar-se perante os fiéis de sua igreja com um divórcio, sendo mais aceitável ficar viúva. Segundo as próprias palavras de Flor de Lis, encontrada em troca de mensagens de seu celular: fazer mais o quê? Se separar eu não posso, porque não posso escandalizar o nome de Deus. Isso não. Ao final do inquérito, em agosto de 2020, a polícia havia confirmado que, além de Flor de Lis, 7 filhos do casal e uma neta estavam envolvidos no crime. O grupo familiar tentava assassinar Anderson desde meados de 2018, com o uso de veneno. A filha biológica de Flor de Lis, Simone, teria chegado a fazer pesquisas sobre seu neto na internet. Segundo as investigações, teria havido ao menos 6 tentativas de assassinato por envenenamento e uma outra por emboscada, quando Anderson deveria ser morto a tiros por um assassino de aluguel. O crime só não aconteceu porque a vítima, na ocasião, havia trocado de carro, o que teria confundido o atirador, que Flor de Lis havia oferecido dinheiro em troca do silêncio de alguns dos filhos e para que Lucas, o adotivo preso por ter comprado a arma, assumisse o assassinato. O motivo do assassinato seria o descontentamento de Flor de Lis e alguns dos filhos com o poder exercido por Anderson dentro do núcleo familiar, incluindo o controle econômico de tudo. O delegado Alan Duarte, responsável pelo caso, chegou a afirmar que não se tratava de uma família, mas de uma organização criminosa. Nota: o filho que foi testemunha-chave chama-se Alexander Felipe, conhecido como Luan. A operação ganhou o nome Lucas 12, numa referência ao capítulo bíblico Lucas 12, que trata de mentira e hipocrisia, indiciamentos, julgamentos e penas. No dia 24 de agosto de 2020, após o fim do inquérito feito pela polícia, o Ministério Público aceitou a denúncia contra Flor de Lis e outras 10 pessoas. Dos 11 indiciados, 9 são da família. Eles responderão por crimes diversos: homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada. 3 deles já estavam na cadeia desde 2019. Os filhos Flávio e Lucas e o ex-PM Marcos Siqueira da Costa. Outros 5 filhos, uma neta e a esposa do PM foram presos no dia 24 de agosto, enquanto Flor de Lis não foi presa por ter imunidade parlamentar. O também político e pastor Magno Malta usou o Twitter para escrever: Flor de Lis tentou 6 vezes matar o marido, tramou a morte do marido Anderson do Carmo de forma covarde. Protegida pela SIC famigerado imunidade parlamentar enquanto os filhos estão presos SIC. A Câmara não pode contemporizar SIC com isso, deve casar SIC imediatamente. Covarde. Magno Malta no Twitter em 25 de agosto de 2020. Na data de 11 de agosto de 2021, a Câmara dos Deputados aprovou a cassação do mandato da deputada Flor de Lis, contando com 437 votos favoráveis, 7 contrários e 12 abstenções na ocasião. Justificou-se a cassação pelo motivo de quebra de decoro parlamentar. Em sua defesa, a deputada afirmou em sessão parlamentar que não haviam elementos de ordem ético-disciplinar que permitiriam que seu mandato fosse cassado. Os advogados de Flor de Lis, Rodrigo Faux Pereira e Silva e Jader Marques, complementaram o depoimento da deputada, requisitando aos parlamentares votantes que aplicassem a pena alternativa de suspensão de 6 meses do mandato até o julgamento do crime pelo Tribunal do Júri.
Proposta esta que não foi acatada pela Câmara. Em 13 de agosto de 2021, a ex-deputada foi presa pela Polícia Civil em Niterói. Ela estava em sua casa e antes da prisão, fez uma live negando as acusações que imputam contra ela. Indiciados: Flor Delis, mandante do assassinato, presa no dia 13 de agosto de 2021. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor Delis, executor, preso desde 2019. Lucas César dos Santos, adotivo, comprou a arma, preso desde 2019. Marzi Teixeira da Silva, adotiva, presa no dia 24 de agosto de 2020. Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flor Delis, presa no dia 24 de agosto de 2020. André Luiz de Oliveira, adotivo, ex-marido de Simone, preso no dia 24 de agosto de 2020. Carlos Ubiraci Francisco da Silva, adotivo, pastor, preso no dia 24 de agosto de 2020. Rayane dos Santos Oliveira, neta, presa no dia 24 de agosto de 2020. Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor Delis, preso no dia 24 de agosto de 2020. Marcos Siqueira Costa, ex-PM, preso desde 2019. Andréa Santos Maia, mulher do ex-PM Marcos, presa no dia 24 de agosto de 2020.